Atos capítulo 13 e verso 4. Glória ao nome do Senhor. Seja Deus louvado pela tua vida. Aleluia. Que Deus te abençoe. Também a todos quantos nos assistem por esse canal. Atos capítulo 13, dos versículos 4 ao 12, é a nossa leitura. Texto em apreço. Glória ao nome de Jesus. Atos dos Apóstolos é o 6º livro da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento. Melhor dizendo, 5º livro, né? Depois dos 4 evangelhos. Atos dos Apóstolos, obra do doutor e evangelista Lucas. Atos 13, verso 4. Quantos encontraram? Amém. Diz-nos assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhe Elimas, o mago, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Temos lido Atos capítulo 13, dos versos 4 ao 12. E que Deus nos abençoe por esta palavra poderosa. Vamos orar neste momento. Quantos pedem as orações? Vamos falar com Deus nesta hora. Bendito é o nome santo do Senhor. Meu Deus e Pai, Deus eterno, Deus todo-poderoso e Criador dos céus e da terra, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós entramos na tua presença em oração. Meu Deus querido e eterno, ó Senhor, apresenta esse texto, ora lido, esse trecho das Escrituras. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco, fala na tua igreja, fala com cada um, meu Pai, que nos ouve também por essa plataforma social. Meu Deus eterno, Deus da glória, que a tua palavra ela venha encontrar guarida nos corações, renovo, restauração, transformação, salvação nos corações, Senhor. Ó Deus, assim oramos e te agradecemos por fé, no nome de Jesus. Tome o seu assento. Meus amados, nós estamos diante de um trecho das Escrituras que narra partes, né, do relato da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fez 3 viagens missionárias registradas no livro de Atos. Alguns intérpretes ou estudiosos da Bíblia acreditam que ele chegou a fazer uma 4ª viagem missionária indo até a Espanha, né? Isso aí partes que mais nos documentos de história da igreja, mas o que a Bíblia mesmo nos relata aqui no livro de Atos. Ele fez 3 viagens
missionárias. A primeira está aqui no capítulo 13. E o que é interessante é que antes dele ser enviado para o campo missionário, foi Deus, pelo seu Espírito Santo, que revelou isso. Porque é Deus que revela quem Ele quer para a sua obra. Aleluia. É o Espírito Santo que comissiona e também envia. É o Espírito Santo que levanta. Muitos têm caído hoje, muitos têm voltado para trás no meio da jornada do ministério, porque infelizmente não foi levantado pelo Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo levanta, o homem vai até o fim. Pode a luta vir, pode a luta se intensificar, pode o ministério fluir, que às vezes a extensão numérica não significa às vezes que o ministério de alguém é aprovado por Deus ou não. Há falsos profetas, por exemplo, que eles atraem multidões, certo? Então, mas quando um é chamado por Deus e tem certeza da sua chamada, ele faz a obra, ele busca força em Deus e ele vai até o fim. 5 homens, aqui no capítulo 13, do verso 1 e 2, 5 homens oravam pela obra de Deus, e o Espírito Santo ali usa um deles e diz: separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que os tem enviado, certo? Então eles estavam orando e jejuando, porque uma das maneiras de Deus falar com o seu povo é você estar jejuando, é jejuar, é se separar para Deus. Quando nós jejuamos, nós nos tornamos mais sensíveis, espirituais, e fica melhor para a gente ouvir a voz de Deus, uma vez que Deus é Espírito, certo? Então esses homens, Paulo e Barnabé, uma vez enviados, nem sempre a obra missionária vai oferecer facilidade, certo? Iguarias, mordomia, não, implica em desafios. Esses homens enviados para as missões, logo a partir do verso 4, que a gente vê que eles enviados, pois, pelo Espírito Santo, navegaram para Chipre. Chipre era a terra natal de um deles lá, de Barnabé, certo? E de lá depois eles vão para Salamina. E eles tinham uma estratégia de quando chegava primeiro em uma dessas cidades colonizadas por Roma, eles primeiro anunciavam as sinagogas judaicas, ou seja, primeiramente era anunciado para o judeu, depois o evangelho se estendia também aos gentios. Não significa que Deus queria salvar só os judeus. Algumas pessoas pregam, eu já vi pessoas pregando dizendo assim: que Cristo veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, porque os judeus não receberam, aí foi que a salvação se estendeu para os gentios. Não, isso aí é interpretação errada das Escrituras. A Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Então, se Deus amou o mundo, isso implica dizer todas as pessoas do globo terra. Obviamente, não é só os judeus, né? Os judeus é um dos menores países. O país de Israel é menor, por exemplo, que o estado do Pará, por assim dizer, de extensão territorial, né? Então, eles chegando lá, anunciando o evangelho na sinagoga dos judeus, e depois também para o gentio. Gentio é aquele que não é judeu. Eles encontram uma oposição. A primeira oposição, no verso 6, tinha lá um homem, um falso profeta judeu, na verdade um encantador, um feiticeiro, por nome Bar Jesus. E aqui eu coloco o título da mensagem. A mensagem dessa noite é: a salvação do governador
interessava, e aí ele revelava o segredo das parábolas. Mas para quem não tinha interesse, ouvia as parábolas e não entendia nada. Quem não se interessava pelo Evangelho, ele ouve a palavra, ele ouve sermões e mais sermões, ouviu, entrou por aqui, saiu por ali e fica por isso mesmo. Mas quando o homem se interessa, quando a mulher se interessa, então Deus se revela a ele. E o procônsul aqui, o governador, mostrou interesse. Ele buscou ouvir com diligência a pregação, ouvir Paulo e Barnabé. Só que também tem um porém. Quando você se interessa para ouvir a palavra de Deus, quando você se interessa para ouvir o Evangelho, para aprender a palavra de Deus, não pense você que não vai aparecer obstáculos. Aparece, vai aparecer obstáculo. Tem um inimigo das almas humanas que muitos não acreditam que ele existe, muitos nem gostam que se fale o nome dele, alguns até na igreja, até dentro da igreja, se escandalizam quando fala em seu nome, mas ele existe, irmão. E a Bíblia compara com um ladrão que veio para matar, roubar e destruir. E a coisa que mais agrada um ladrão, a coisa que um ladrão mais se alegra de saber, sabe o que é? É que ninguém perceba quando ele chega no lugar, porque aí a sua operação fica mais fácil, né? Por exemplo, se um ladrão vai roubar um banco, vai roubar uma propriedade, a coisa que mais vai agradar a ele é aquelas pessoas que ali residem não acreditar que exista ladrão. Ele vai se agradar muito, porque vai ficar muito fácil para ele agir. Então, das coisas que mais agrada o destruidor das almas humanas, o arqui-inimigo da humanidade, o diabo, esse é o nome dele, Satanás, adversário, é um significado. Coisa que mais agrada a ele é quando pessoas dizem assim: não, o diabo não existe, isso aí é invenção de crente, isso aí é invenção de igrejas, né? Uma das coisas que mais agrada a ele. Mas a verdade é que ele existe e ele é o opositor e ele faz de tudo para nós não nos atentarmos para essa palavra. Ele faz de tudo para nós não darmos crédito ao Evangelho. Sabe por quê? Porque uma vez que você tem um encontro com essa palavra, você é liberto. Uma vez que você tem um encontro com essa palavra, você encontra a verdade. Uma vez que você tem um encontro com essa palavra, você é transformado. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O homem só pode ser liberto uma vez que ele tem um encontro com a verdade, que é o Evangelho que liberta. Então, o procônsul, querendo ouvir esse mago, esse falso profeta chamado Bar-Jesus, né? Chamado Bar-Jesus, impedia, tentava impedir ele, se colocava como um obstáculo para o governador não ouvir a palavra. E esse feiticeiro aqui, esse falso profeta, esse encantador, era alguém que estava a serviço de Satanás, porque tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, encantamento, feitiço, magia negra, bruxaria, astrologia, tudo enquanto que distorce a palavra de Deus, são ferramentas do inimigo, são doutrinas de demônios. E esse homem aqui, sendo judeu, era um feiticeiro. Ele sendo judeu, porque pela lei, Deuteronômio capítulo 18, versículo 11 ao 13, encantador, prognosticador, feiticeiro, necromante, a pena capital para eles era a morte. Então esse homem aqui, sendo judeu, ele era rebelde contra a própria lei da sua pátria, né? E tentava desviar o procônsul da fé com seus encantos. Irmãos, sempre os homens de Deus, profetas de Deus, eles têm obstáculos, falsos profetas que tentam tirar, tenta roubar a verdade que é pregada. No tempo que Moisés pregava, que Moisés libertava o povo, os magos da corte de Faraó
mártires, que eram os líderes dos magos. Esses homens, pelos poderes das trevas, os poderes da magia negra, eles também faziam prodígios, viu? Não pense você que as forças do mal não têm sinais, não tem força de operar sinais. Eles têm, viu? Por isso não brigue com o reino das trevas. Leve a sério o evangelho e sirva a Jesus. Porque quando Arão joga a vara no chão e vira uma serpente, os magos, Janes e Jambres, os seus discípulos, jogaram também o bastão no chão e viraram serpentes. Mas aquela parte de Arão devorou as outras serpentes. Ou seja, tem os poderes das trevas, tem os falsos sinais dos prodígios, tem obra de bruxaria, de feitiço, de engano, mas o milagre da palavra derruba os falsos milagres, as falsas operações. Há falsas operações, a operação de engano, a operação do erro, a operação da mentira, a falsa profecia, mas a palavra verdade, ela derruba o erro. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, aqui nos dias de Paulo foi diferente. Esse homem se levantou para se opor à obra de Deus, que é o que o inimigo faz, é se opor à obra de Deus. O adversário se opõe à obra de Cristo aqui na terra. Toda pessoa que se opõe ao evangelho, toda pessoa que se opõe à pregação da palavra de Deus, ele está sendo servo do inimigo, está sendo filho do maligno e não filho de Deus. Tem muitas pessoas que dizem que é de Deus, tem pessoas que dizem que é filho de Deus, mas vive se levantando contra a igreja, vive se levantando contra a pregação do evangelho. Tem pessoas que dizem que são de Deus, mas vive, algumas pessoas que estão no parlamento, vive instaurando leis que vai de encontro com a palavra de Deus e diz que é filho de Deus. Tem pessoas que dizem que é filho de Deus, você entrega para ele uma literatura evangélica e ele não recebe, ou alguns pega e rasga, mas ele diz que é filho de Deus. A Bíblia diz, irmão, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Não, uma pessoa que tem pavor da palavra de Deus, vai que diz que Deus é seu pai e não quer ouvir a sua palavra. Há uma discrepância nisso aí. Então esse Bar Jesus
disciplina sobre alguém é para levá-lo à salvação. Deus permitiu vir pandemia, Deus permitiu vírus e essas coisas aí, é para o povo se arrepender, é para o povo se voltar para Deus. Mas sabe o que tem acontecido? Muitos têm se rebelado ainda mais, viu? Cada ano que passa, os carnavais são mais diabólicos ainda, é mais mensagem de blasfêmia. Por último, agora tem uma escola do Rio de Janeiro aí, uma escola de samba, que eles vão fazer uma peça lá do inferno com todos os demônios juntos. E logo nos ensaios lá do samba lá, os caras ficam endemoniados no ensaio. Imagine no dia do sambódromo, né? Eles ficam endemoniados, que os olhos ficam brancos como a neve, entendeu? Endemoniado. Então o mundo está aí dessa forma, o mundo está aí desse jeito, o mundo vai se tornando cada dia pior. Então a Bíblia nos recomenda o seguinte: quem é limpo, limpo-se mais; quem é sujo, suje-se mais. O camarada não quer servir a Deus, não quer seguir a Cristo, então aproveita os dias aqui na terra. Mas quem quer seguir a Cristo é preciso levar a sério o Evangelho, porque a Bíblia diz que os últimos dias seriam dias difíceis e o negócio está se estreitando ainda mais, porque a volta de Jesus se aproxima. Aqui não ficou sério, viu? Paulo se lembrou dele. Nós estamos aqui no capítulo 13, mas no capítulo 9, Paulo também ficou sério. E justamente porque ele também estava perseguindo a obra de Deus. Paulo estava perseguindo a obra de Deus e ficou sério também. Só que Paulo ficou sério por 3 dias, mas se arrependeu. Tem muitos aí recebem enfermidade, muitos aí vendo sinais acontecer, pandemia, e não se arrependem. Paulo não. Paulo ficou, no momento que ele ficou cego, a cegueira durou 3 dias, mas Paulo não esperou 3 dias para se converter. Paulo se converte no mesmo ato. Quando ele cai por terra, ele já diz assim, ó: quem é Senhor? Né? Ninguém pode chamar Jesus de Senhor senão pelo Espírito Santo. Paulo, ele cai e diz: Senhor, quem és tu? O que tu queres que eu faça? Eu agora ele se dobra perante o Senhor. Paulo ficou cego, mas com 3 dias depois enxergou. Ele ficou cego fisicamente para poder enxergar espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não espera Jesus te cegar para poder abrir os teus olhos espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque espiritualmente, meus irmãos, sem Deus ele está cego, mas Jesus veio para abrir os olhos espirituais. Jesus veio para dar vista. Jesus cura da visão, da cegueira física e espiritual. Porque Jesus tem poder de abrir os olhos do cego, mas ele tem poder de cegar também. Ele tem poder de curar a cegueira, mas ele tem poder de cegar. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 19, os homens da cidade, irmão, Sodoma e Gomorra, não Sodoma, vem da palavra sodomia, é onde primeiro foi praticado a prática homossexual
o cego inimigo. Quando o exército da Síria, 3.000 homens vieram prender um simples profeta morando em um casebre, o profeta Eliseu, 3.000 homens ficaram cegos de uma vez. Deus tem poder para cegar. Mas Deus tem poder também de abrir os olhos do cego quando ele se arrepende. Lá no capítulo 9 de João, Jesus vai passando e o discípulo pergunta: mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou seus pais para ele nascer dessa forma? Jesus disse: não é ele nem seus pais, mas ele nasceu assim para que nele se manifeste as obras de Deus. Então, se você está passando por alguma enfermidade, essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade não é para você morrer, é para o Filho de Deus ser glorificado nela. Creia dessa forma. Jesus tem poder de curar quem nasceu cego, Jesus tem poder de curar quem enxergava e ficou cego. Bartimeu enxergava e ficou cego. Quando Jesus vai de encontro a ele, sabe o que ele diz? Quando Jesus: o que quer que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu torne a ver. Logo, ele via antes, viu? Então, mas a principal cura que Jesus Cristo, a cegueira que ele quer curar o homem, é a espiritual. Porque a Bíblia diz, segundo aos Coríntios 4 e verso 4, que o Deus desse século, Deus não tem minúsculo, que é o inimigo, cegou o entendimento dos incrédulos. Mas Jesus Cristo, ele traz a abertura da visão espiritual. Jesus Cristo traz, ele sara a vista espiritual. Jesus Cristo cura o homem, Jesus Cristo salva o homem. Então, o feiticeiro recebeu o julgamento, ficou cego por um tempo para se arrepender, mas o governador se converteu, viu? Porque o evangelho é para todos. Jesus salva o governador, viu? Jesus salva rei Davi, rei Salomão. Jesus Cristo salva, aleluia, né? Jesus salva pessoas importantes, Jesus salva todo mundo. O evangelho é para todos. Bendito seja o novo Senhor. Como tem que fazer é se dobrar na presença do Senhor. Então, escolha o posicionamento do governador Sérgio Paulo aqui, que se creu na mensagem foi salvo, né? E não do feiticeiro que se rebelou e ficou cego. Então, nessa noite, Jesus tem visão espiritual para você. Nessa noite, Jesus tem salvação para você. E eu pergunto nessa noite: onde está a primeira pessoa, aleluia, que quer fazer como o procônsul, que quer fazer como o governador, quer entregar a sua vida para Jesus? Se tem alguém, venha, que Jesus Cristo quer fazer uma obra na tua vida. Fique de pé nesta noite.